Bom dia, amigos pastores, líderes de todo o Brasil, de todo o mundo. Estamos iniciando agora o DNA 2. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado pela sua presença. Nós estivemos aí há pouco com vocês no DNA 1. E no DNA 1 nós deixamos algumas tarefas para vocês. Mas queríamos que vocês, pastores, se despertassem, se apaixonassem pela visão celular da sua igreja. Esperamos que isso tenha acontecido e agora nós queremos que, com essa plena convicção que você recebeu de Deus, você esteja com seu coração ardendo para implantar o modelo celular aí na sua igreja. Você agora vai conhecer o DNA 2. No DNA 2, nós estamos nos propondo aqui a compartilhar com vocês experiências para você implantar o modelo celular na sua igreja, para você abrir as células, para você discipular e multiplicar as suas lideranças, para você conhecer um pouquinho mais da central, um pouquinho mais do DNA. Assista ao vídeo que nós passaremos em seguida. A Igreja de Cristo nasceu com duas frentes muito fortes, o templo e as casas. Mas, com o passar do tempo, a relevância dos lares foi sendo esquecida, prejudicando o projeto integral de Deus para o seu povo na terra. Em 1961, e dentro dessa perspectiva, nasceu a Central, uma igreja muito forte no templo, mas ausente nas casas. Contudo, os anos foram passando e percebemos que Deus esperava mais de nós. Depois de muita busca e oração, recebemos uma resposta do Senhor. Deveríamos retornar à igreja nas casas através da visão celular. Assim, na Central, os pequenos grupos se tornaram uma porta para a salvação através da comunhão e do discipulado. Em 2001, abrimos as primeiras 15 células. A partir daí, focamos em capacitar os membros da igreja para liderar esses grupos e hoje já somos milhares. Vendo o crescimento extraordinário que o Senhor, pela sua graça, nos permitiu experimentar através da visão celular, nós percebemos que a coisa certa a fazer era compartilhar dos seus princípios e da nossa experiência com o maior número possível de igrejas. Foi assim que nasceu o DNA. Nesse contexto, em 2010, nasceu o DNA, um movimento que repassa as experiências vividas pela Central para pastores e líderes, capacitando-os a desenvolver um modelo celular adequado à sua cultura, valores e regionalidades. Biologicamente, o DNA é capaz de se duplicar e transmitir as mesmas características para muitas células. Dentro da nossa visão, a sigla significa desafiar, nutrir e apoiar, traduzindo exatamente o que desejamos gerar em outras igrejas. Portanto, amigo pastor, eu queria te contar que o DNA é seu. Expanda essa visão, multiplique isso para outras igrejas, para outros líderes. Ganhe vidas, transforme essas vidas em verdadeiros discípulos de Jesus. Esta é a sua missão. Acreditamos que unidos podemos cumprir melhor a grande comissão, ou seja, ganhar ainda mais pessoas para Jesus e transformá-las em verdadeiros discípulos. O DNA vai muito além do treinamento e capacitação de líderes, ou mesmo da multiplicação de células. Creio que o DNA nasceu no coração de Deus para trazer unidade às igrejas. Hoje vemos pastores de diferentes origens e denominações, juntos, trabalhando por um objetivo: ganhar almas e transformá-los em verdadeiros discípulos de Jesus. Diante de tudo isso, temos a certeza que essa visão é de Deus. Ela é poderosa e, por isso, ela sempre vencerá. Por meio de eventos e seminários, capacitamos e motivamos líderes de todo o mundo a buscar e implementar os 4 pilares de uma igreja em células. São eles: oração e presença de Deus,
escola de líderes, multiplicação e supervisão. Sendo que, para que o raio de influência da visão se torne cada vez maior, foram criados os grupos de conexão DNA. Assim, líderes de uma determinada localidade que já receberam a capacitação do DNA e conseguiram implantá-lo com sucesso em suas igrejas, podem se tornar influenciadores locais, compartilhando o que viveram com pastores e igrejas da sua região. Uma alma que nós ganhamos aqui na Central tem o mesmo peso, o mesmo valor de uma alma que vocês vão ganhar em qualquer outro lugar do mundo. Dessa forma, seguimos apresentando a visão celular ao mundo, levando o evangelho das igrejas até a rotina das casas e gerando discípulos verdadeiramente apaixonados por Jesus. O que eu quero falar para vocês aqui seria a respeito de transição no DNA 2, é a parte 2 da transição. No DNA 1 você já conheceu os 3 primeiros passos. Nós vamos apresentar para vocês agora os demais passos que vão te levar a concluir a transição para o modelo celular. No DNA 1 falamos para vocês aí do preparo pessoal, falamos para vocês aí de palestras, informações institucionais aí, preparo pessoal que você teria que estar levando aí para a sua igreja e oração. Se você fez essas pregações, se você já está com o coração ardendo, se você já contagiou a sua igreja para o modelo celular, é hora de você então vir para o DNA 2 e começar a sequência da transição. Queria falar para vocês que a transição é uma reforma que você vai fazer na sua igreja. Isso é semelhante a construir uma casa. Na hora que nós vamos construir uma casa, nós temos que planejar, nós temos atividades que são preliminares, tem outras sequenciais. E essas atividades, elas têm interdependência. Então, eu queria que você entendesse para onde você está indo. Você está indo de uma igreja que é a sua, provavelmente uma igreja ótima, saudável, mas que precisa de mudanças para cumprir a grande comissão, cumprir os propósitos de Deus. Quem se dispõe a receber de Deus essa visão espiritual, entende que Ele está te conduzindo para um novo caminho. E a voz de Deus, você, depois de ouvi-la, depois de colocá-la em prática, eu tenho certeza que você vai experimentar um crescimento exponencial. Você quer viver esse momento especial que Deus já está preparando para a sua igreja? Então você precisa entender que a transição vai te levar para um local, uma nova igreja, uma igreja maior, uma igreja onde os novos convertidos vão construir essa igreja futura sua. Veja bem, vamos imaginar que você tenha 200 membros e Deus vai te levar para, num primeiro estágio, para uma igreja aí de 1.000 membros. Quem são esses 800 novos que estão se agregando à sua igreja? Eu queria que você entendesse que esses 800 serão os novos convertidos. A sua igreja não vai experimentar um crescimento trazendo cristãos, trazendo crentes de outras igrejas, de outras denominações. A sua igreja vai crescer através da vinda dos não crentes. Esses não crentes é que vão possibilitar o crescimento da sua igreja. Nós temos aí um quadro que mostra todas as etapas da transição. É necessário que você faça um plano. Você precisa planejar. Então,
lembre-se que essas atividades são interdependentes. Essas atividades, elas precisam estar conectadas uma nas outras. Nós temos atividades predecessoras. Você tem que fazer a implantação da transição numa sequência que nós estamos te apresentando. E eu queria te falar que essa transição que é apresentada para vocês, ela advém de experiências que a Central adquiriu durante muitos anos e que, por muitas vezes, nós erramos. Nós íamos por alguns caminhos e, caminho sem saída. Volta. Até que nós conseguimos completar essa transição e Deus nos fala, olha, não vá guardar isso para você. Não vai guardar isso para a sua igreja. Compartilhe isso com as outras denominações, com as outras igrejas. Então, esse plano que nós apresentamos para vocês, ele é universal. Ele dá certo aqui em Belo Horizonte, ele dá certo no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na Europa, na África, na Ásia, qualquer lugar do mundo. Você precisa, então, como nós já falamos no DNA 1, você precisa adequar tudo isso que nós estamos te apresentando às suas características de sua igreja, aos seus valores. Então, esse plano de transição, os prazos, quem vai definir é você. Nós apresentamos as atividades e a sequência que elas devem ser implementadas, mas os prazos você vai definir. Para te ajudar, nós temos aí um caderno de trabalho. Esse caderno de trabalho ele está disponibilizado em papel para quem faz o evento presencial e ele está disponibilizado também online aí pela internet para que você possa ter esse caderno e, através desse caderno, você fazer suas anotações, fazer seus comentários e, com isso, aí, facilitar a sua compreensão. Passo a passo para a transição celular. Vamos dar sequência. Nós agora, o próximo passo seria as reuniões com a liderança. Essas reuniões com a liderança é importantíssimo. Por quê? Porque você, pastor, não vai conseguir implementar o modelo celular sozinho. Você precisa da sua equipe, apaixonada como você está pelo modelo celular. Aquilo que tem de compaixão no seu coração, você precisa transmitir para a sua liderança. Então, convoque a sua liderança, chame a sua liderança para caminhar com você nesse processo da implantação do modelo celular. Esse passo, reuniões com liderança, ele vai ser detalhado e apresentado na palestra de Escola de Líderes. Você está vendo aí, agregamos aí, essa etapa da reuniões com liderança, ela vai acontecer logo depois do processo de oração e partimos então para o quinto passo. O quinto passo se chama Escola de Líderes. Fundamental a escola. Precisamos de líderes, precisamos de discípulos para implementar as nossas células. Então, você vai criar uma escola para preparar líderes de pequenos grupos, líderes de células, para que esses líderes possam, então, promover todo esse desenvolvimento e expansão da sua igreja. Esse passo também é apresentado na palestra da Escola de Líderes. Você está vendo aí, a Escola de Líderes vem logo após as reuniões aí com a liderança. Então, formamos os líderes, agora nesse momento nós vamos então abrir as nossas células. E a abertura das células tem uma série de características, reforçando aqui para você que
nós fazemos as células principalmente para atrair os não crentes. É óbvio que nós também estamos cuidando dos crentes, cuidando das pessoas ali, dos membros da nossa célula, mas o papel principal da célula é atrair os não crentes. E isso vai ser apresentado para você com riqueza de detalhes na palestra da supervisão. Então vemos aí, já estamos aí abrindo as nossas células aí, um pouco antes da escola de líderes terminar, a gente já vai se organizar para abrir as nossas células. É chegado então o 7º passo, e o 7º passo é a supervisão. Nós precisamos supervisionar as nossas células. Nós precisamos supervisionar os nossos líderes. E nós vamos ver que a supervisão é um passo importantíssimo para que a gente possa concluir toda a etapa da transição. Temos aí então a supervisão, vocês estão vendo, começamos as nossas células, precisamos já desenvolver a etapa da supervisão. Vamos então para a etapa final da transição, que é o planejamento da multiplicação. Células existem para serem multiplicadas. Então, vamos apresentar detalhadamente essa etapa dentro da palestra da multiplicação. Aí você está vendo aí, nós temos aí todos os passos da transição. Esses passos precisam ser seguidos um a um dentro da sequência apresentada. Os prazos você vai definir, porque você é quem sabe da sua velocidade, da sua disponibilidade, mas para te ajudar, nós desenvolvemos esse livro. Esse livro se chama Transição. Esse livro fala de todas as etapas detalhadamente. Ele é um livro muito simples, de fácil compreensão e que nos ensina passo a passo como fazer a transição. E atenção, esse livro está disponível em português, inglês e espanhol. A palavra de Deus nos diz em Lucas 14, 28, 30. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos que a virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Amado pastor, amado líder, você precisa planejar a sua transição. Você precisa dar credibilidade a essa transição para a sua igreja. Se você fizer isso, você vai atrair dezenas, centenas de colaboradores dentro da mesma visão espiritual que Deus te deu lá no início para fazer essa transição. Então, prepare-se, planeja, conheça e implante a visão espiritual que Deus lhe deu para você, para a sua igreja. Queria ressaltar para vocês aqui algo muito importante no modelo celular. O modelo celular tem 4 pilares que vão sustentar esse modelo dentro da sua igreja. Esses 4 pilares, o primeiro deles se chama oração e presença de Deus. Não existe um modelo celular onde o Espírito Santo não esteja conduzindo a sua igreja nesse processo. Não esteja capacitando a sua membresia, os seus líderes, a alcançarem centenas, milhares de vidas para Jesus.
Então, dê liberdade ao Espírito Santo para que essa etapa possa ser concluída e para que esse alicerce seja firme dentro da sua igreja. O outro pilar se chama escola de líderes. Ou seja, não existe igreja em células que não tenham uma boa estrutura para formar líderes. Precisamos formar cada vez mais líderes e líderes. Esses líderes vão levar a sua igreja a uma grande colheita. Terceiro pilar, supervisão. Muitas vezes deixamos esse pilar muito para depois. Ele é no final mesmo do processo da transição, mas às vezes começamos a abrir as células e esquecemos ou deixamos para depois a supervisão. E eu queria dizer para vocês que os líderes precisam ser cuidados e discipulados, porque só assim eles vão conseguir fazer as mesmas coisas com as pessoas que estão na célula, chegando na célula. E o último pilar se chama multiplicação. As células existem para serem multiplicadas. As células existem para nós multiplicarmos e alcançarmos cada vez mais e mais pessoas para Jesus. Estes são os pilares que vão sustentar a sua igreja. Esses são os pilares que vão fazer da sua igreja uma igreja verdadeiramente igreja em células e não igreja com células. Vocês então vão ver detalhadamente ao longo aí do DNA 2 todas essas atividades necessárias para a transição. Eu queria te convidar a continuar conosco nas próximas palestras do DNA 2, onde nós teremos reuniões com a liderança e escola de líderes. Vamos ter uma palestra também, como abrir as células e realizar a supervisão. Vamos ter outra palestra de como planejar a multiplicação. Vamos falar para vocês de grupos de conexão que o DNA tem. E vamos também fazer um encerramento. Teremos um encerramento com o nosso pastor Paulo Mazzoni, falando da importância de nós multiplicarmos nossos talentos. Este é o DNA 2. Espero que você esteja conosco ao longo de todo esse processo aí de transmissão que estamos fazendo e que Deus abençoe, que Deus abra o seu coração para que você possa receber essas informações, todas essas detalhamentos aí, experiências que a Central vem tendo ao longo do ano, para que você possa aplicar na sua igreja e, com isso, alcançar e realizar uma grande colheita dentro da sua cidade, dentro da sua região. Deus abençoe e vamos continuar assistindo o DNA 2.